Mensagem que salva. Povo do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, nós vamos ler do versículo 5. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor, para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque nós estamos agora com esse presente diante de nós, esse banquete que é a Tua palavra, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, as nossas limitações, eu como pregador, também os meus irmãos como ouvintes. Se o Senhor não falar, não inspirar, não conduzir esse tempo, Pai, ninguém conseguirá ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Deus, e que nós possamos sair daqui de uma maneira diferente pela qual nós entramos, Senhor. Obrigado, Pai, a nossa gratidão a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, atenção a um vídeo. Davi, está certo aí? Vamos ver esse vídeo rapidinho aqui. Qual é o problema, Charlie Brown? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte. E eu... Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte. E eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão eu vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o 2º grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos, para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o 2º grau e tirarem boas notas, para irem para a faculdade e darem dinheiro. Já passou por isso quando você era estudante? Sim ou não? Parece que ecoa na minha memória. Se você repetir de ano, eu te dou uma camaçada de pau, seu moleque. Você não faz nada, você não trabalha. Tem que tirar nota boa. Tem a sua verdade. É um tempo de crescimento. É um tempo que nós somos igual uma folha em branco. Somos uma esponja seca que estamos embebendo conhecimento, as ciências, para nos preparar para o futuro. Queridos, mas existe uma arapuca aqui. Existe uma armadilha aqui. O extremo disso
pode turvar o nosso entendimento. O extremo disso, o excesso disso, a opressão disso, pode destruir vidas. Naquele momento do aprendizado e também toda a vida de adulto daquela pessoa. O perfeccionismo pode entrar. Aquela síndrome, aquele orgulho por ter sido um bom aluno na infância, na juventude, por ter galgado caminhos de êxito, de glórias. Se for destituído da presença de Jesus, amado, isso torna-se um veneno para as famílias. Isso destrói os seres humanos. Isso acaba produzindo pessoas que no futuro serão materialistas, serão presunçosos, terão mais prazeres nas conquistas, nas glórias, nos louros. Você consegue observar que o extremismo disso destrói as famílias? Consegue, amado? Consegue perceber que muitas vezes o que a palavra de Deus nos ensina está muito além do que o ser humano vive nesse mundo e corre para isso? Ser bem-sucedido, uma família de pessoas bem-sucedidas pode ter um alto preço para todos aqueles que se deixam engambelar por isso. Quando eu estava meditando essa passagem, esse texto, há algum tempo já, essa passagem é uma correlação do último versículo do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele converterá o coração dos pais. Vamos ler tudo juntos ali? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O último verso do Antigo Testamento. O que Deus estava nas entrelinhas ensinando o seu povo? O profeta, amado, ele é um mensageiro enviado por Deus para a correção do povo. Quando o povo começa a viver fora da palavra do Senhor, das Escrituras, tudo vai mal, tudo emperra, tudo não dá certo. As coisas zangam. É como se uma máquina emperrasse por falta de manutenção, ou se ela se sobrecarregasse por excesso de coisas. Toda vez quando nós encontramos um ser humano sobrecarregado, pressionado, oprimido, é porque ali não há observância dos mandamentos do Senhor. Queridos, vamos prestar bastante atenção nesse texto que nós lemos aqui, que fala exatamente de uma família honrada, uma família de muito sucesso. A família do sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel. A Bíblia diz assim que Zacarias era um sacerdote, Isabel a sua mulher, os dois já eram avançados em dias. E tinha um problema nessa família. Aliás, não era uma família, era um casal. Família é quando tem os descendentes, os agregados pelo menos, né? Vários tipos de família. Eles eram idosos e não tinha filhos, porque o texto fala que Isabel era estéril. Mas o versículo 6 nos declara que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Queridos, quando a Bíblia fala que alguém é justo diante de Deus, e em seguida fala que eles guardavam todos os mandamentos e preceitos de Deus, nós precisamos rascunhar, de um lado, como que era, ou qual era a intenção de Deus, do Senhor, ao dar mandamentos para o seu povo. Quando Deus mandou escrever os 10 mandamentos lá na tábua, ele escreveu com o próprio dedo e mandou Moisés ensinar todo o povo a lei moral do Senhor. Queridos, ali está a essência do caráter de Deus. Ali está o que Deus espera de cada ser humano. E juntamente com os 10 mandamentos, as leis cerimoniais, lembra? O olho por olho, dente por dente, se o teu vizinho fizer isso, você pode fazer aquilo, acerca das distribuições da terra,
de como um pedreiro ia construir uma casa, de como uma moça, ao ser violentada, um ladrão for pego, sabe, todo aquele aparato jurídico de leis ali, era para que o povo fosse coordenado para viver em harmonia e em paz. E principalmente, vivendo a essência do que Deus queria para eles. Mas sabe o que acontece com o ser humano? Todo ser humano é assim, não escapa a ninguém. Todo ser humano, quando ele consegue fazer alguma coisa, brota no seu coração, sabe, aquele olhar altivo, aquele modo de se relacionar com uma superioridade, ainda que velada, no interior do seu coração. E exatamente o reflexo desse orgulho se refletiu nos tempos de Jesus, com os fariseus. Os fariseus eram aquelas pessoas que estudavam a lei, esmiuçavam a lei, os mandamentos do Senhor. Sabe, separava o verbo, o sujeito, destrinchava o hebraico, sabe, o original, letra por letra, ia caçando um jeito de estender ela, de esticar a lei. E o que Jesus disse a esse respeito? Ai de vocês, fariseus, porque vocês esticam a lei, vocês atam o fardo tão pesado que vocês não põem o dedo mínimo para se esforçar em carregar, mas vocês obrigam os outros a carregarem. Vocês fazem uma coisa que vocês não conseguem, mas vocês exigem que o outro faça aquilo. E é sempre assim. Na história da humanidade, em todos os reinos, em todos os países, o ser humano funciona assim. Principalmente se ele faz parte de uma função, de uma classe importante na sociedade, importante naquele grupo de pessoas. Aqueles que interpretam e levam aquilo mastigadinho para o povo obedecer e cumprir. É fácil isso. É fácil, sabe por quê? Porque isso está dentro de nós. Ter o domínio da situação. Termos as coisas, as rédeas, o saber e principalmente as pessoas olharem para nós e dizer, olha, como essa pessoa é importante para nós. Você sabe que eu trago dentro de mim, e já compartilhei isso com vocês em alguns momentos, que os meus professores, que se tornaram grandes na minha vida, foram aqueles professores que mais tocaram o meu coração com as suas atitudes, com as suas ações. Passaram o conhecimento, mas junto com o conhecimento, mostraram as suas mãos de servos. Aqueles professores que, em qualquer situação que a gente se encontrava, que eu me encontrava, eu pedia uma ajuda, ele me ajudava. Aquela ajuda extra classe falava mais ao meu coração do que a exposição daquela ciência do professor. Sabe aquele professor que te ajuda, que personaliza, que olha para você como você é, que pela sua capacitação e habilitação ele consegue distinguir qual é a trava que você tem, a dificuldade que você tem, e ele se propõe a caminhar a segunda milha, a servir, a fazer um extra, muitas vezes sem cobrar por aquilo, doar o seu tempo, a sua habilidade para servir. Isso faz a diferença. Sabe por quê, irmãos? Quem é que fez isso? Quem é que é o todo conhecedor de todas as ciências, deixou o seu trono de glória, despiu-se da sua essência de Deus, adorado pelos anjos, servido por miríades e miríades de anjos, adorado plenamente por aquilo que ele é, e esteve entre nós, tomou a figura de um homem, e na figura de homem tomou a posição de servo, e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Como que nós seremos justificados, irmãos, se diante de Cristo nós nos encontramos presunçosos, orgulhosos, limitados? Por mais que nós conhecemos as Escrituras, o original, as ciências, se nós não refletirmos o cheiro, não espalharmos o cheiro de Cristo em nós, a humildade, o amor, a essência, o serviço, como nós entenderemos
a justificação? A justificação, amados, propriamente dita pelas Escrituras, quando Paulo escreve, discorrendo sobre esse tema, ela tem dois segmentos. Tem a justificação imputada, sabendo que ninguém conseguiria ser perfeito e cumprir toda a lei moral de Deus, Jesus veio e cumpriu toda a lei. O único que agradou 100% ao nosso Criador. Jesus pega a sua justiça, coloca sobre a nossa vida, e os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas mazelas, toma sobre si, e aplica sobre a nossa vida a sua justiça. Isso é maravilhoso. Quando isso acontece, somos totalmente perdoados dos nossos pecados. Somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Somos libertos das correntes de Satanás. Somos libertos do poder das trevas, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, como diz o apóstolo Paulo. Isso é maravilhoso. A carta de alforria eterna. Éramos eternamente condenados, agora somos totalmente livres. Isso é a primeira parte, é um lado da moeda da justificação. Mas todos concordam que a justificação não para por aí com o perdão dos pecados. Agora, aquele que nos comprou passa a habitar os nossos corações e tem a justificação, que alguns estudiosos dizem que é a justificação comunicada. Fique tranquilo. O que é justificação comunicada, irmãos? Trocando em miúdos, é a obra que o Espírito Santo faz em nossos corações depois da salvação. Se você entende como santificação, é isto. É a parte da salvação que agora, quem nos comprou, sela o contrato, sabe? Sela aquele documento de propriedade dele. E agora ele começa a trabalhar no nosso interior. Ele começa agora a remover os efeitos do pecado. Ele começa agora a transformar-nos conforme a sua imagem e semelhança. Aquilo que o pecado destruiu quando entrou na humanidade. Agora, depois que Cristo nos compra pelo seu sangue, agora ele começa a reformar, construir, trabalhar em nosso interior, em nosso caráter, no nosso temperamento. Começa agora a tratar-nos com os nossos pecados habituais. Cada um tem o seu currículo de vida. Por isso que Paulo fala assim, aquele que antigamente roubava, não roube mais. Aquele que era idólatra no passado, não idolatre mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Da mesma forma como vocês usaram os membros do vosso corpo para o pecado e para a morte, agora consagrem todo o corpo de vocês, mente, coração, emoções, mãos, todo o vosso ser, como instrumentos de justiça nas mãos do Senhor. Os irmãos conseguem entender isso, a profundidade? Do que é ser uma pessoa justa? Ser uma pessoa justa é aquela que reconhece que jamais atingirá a perfeição, mas que olha para aquele que é perfeito e agora entrega a sua vida por completo nas mãos desse Senhor e agora caminha em comunhão, em dependência do poder e da graça dele, e Deus agora começa a trabalhar no seu interior. Eu fico surpreso, quer dizer, eu fico até com vergonha, quando algumas pessoas falam assim, pastor, como você é um amorzinho de pessoa, você é tão calmo. Minha família já riu ali. Irmão, vocês não conhecem quem eu sou. Nem eu mesmo me conheço, como o meu Senhor me conhece. Mas pensa num camaradinho, desde a sua juventude, seu currículo vitae era violência, era explosão, era o represamento. E quando acontecia isso, a gota d'água final explodia, fazia doiduras. Jesus entrou na minha vida aos 17. De lá para cá, irmãos, pensa numa obra que não termina mais. Pensa numas marretas dentro de mim que vem quebrando-me, esmiuçando-me, moendo-me, dia após dia. E são muitas
as vezes que eu sou surpreendido pelo Senhor, quando eu penso assim, depois que eu passo por uma prova, que o Senhor me quebranta, me mói, eu tenho aquela sensação, o ego começa a respirar, eu começo a falar, oi, agora eu estou bom, agora não tem mais nada para quebrar, está tudo pó. Irmãos, parece que vem um vento, assim, sopra o pó, e eu vejo que tem muitas pedras ainda aqui dentro de mim para serem removidas, moídas, extraídas. Se tornar justo não é ser perfeito, meu amado. Se tornar justo é a consciência de quem foi perdoado e que agora pertence a um Senhor, e esse Senhor está trabalhando na sua vida por completo. Deus tem trabalhado na minha paternidade, irmãos. Há algum tempo, há uns 10 anos, eu achava que era um pai perfeito. E Deus me presenteou com Mateus. Dá a impressão que não é à toa que Mateus significa presente de Deus, né? Mas desde que eu fui pai, Deus está numa caminhada comigo, me virando do avesso, quebrando-me muito e usando o instrumento do meu filho como um espelho para refletir aquilo que eu sou. Pela misericórdia do Pai, o Mateus está vivo. Pela bondade do Senhor, o Mateus está vivo. Vou contar um pouquinho da minha vida, só para vocês verem que não escapa a ninguém. Até os 12 anos, até os 8 anos de idade, eu já tinha lido a Bíblia inteira com ele, colocava ele para dormir, orava com ele, sabe? Sim, 8 anos, li toda a Bíblia com ele. Até os 12 anos, ele tinha uma agenda, que eu ensinava ele a fazer os devocionais. Preste atenção. Filho, você separa o verbo, separa o sujeito, vai para os comentários, tenha 3, 4 Bíblias diante de você, você vai lá no vernáculo, separa o sufixo do prefixo, do antefixo, e comecei assim, formar um pastorzinho, sabe? Até os 12 anos, ele tinha um devocional. Aos 12 anos, brecou tudo, travou tudo, não queria mais. Irmãos, por que eu não queria mais? Porque o Evangelho, amados, é tão simples, que não é o intelecto que vai formar ou atrair as pessoas para Cristo. É o exemplo de vida. Dos 12 anos para frente dele, Deus começou a me ensinar o que é fé, o que é o amor, o que é a paciência, o que é realmente viver o amor de Cristo. Faz isso, já fez seu devocional, já fez aquilo outro. E pensa que quando eu fico assim, ou ajo assim, entro por esse caminho, transtorna a cara, minha família me conhece, agita o coração e eu fico com fogo nos olhos, agitado, nervoso, sabe? Abrasado. De lá para cá, meus amados, Deus tem me quebrado muito, porque Jesus, ele é tão simples que uma criança consegue vivê-lo e experimentá-lo. Mas se chegar alguém na presunção, como chegou, Jesus faz uma pergunta e trava aquela pessoa. Não foi assim com Nicodemos? Lembra? Não foi assim com o jovem rico? Não foi assim com o doutor da lei? O que farei para ser salvo? Tem que nascer de novo. Pode um homem de 40 anos voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas deu um nó, travou direitinho aquele Nicodemos. Mais tarde ele, creio, que ele se encontrou com Cristo e seguiu o seu caminho. Mas o Evangelho, meus amados, dentro das nossas casas, vai muito além, muito além do que produzir pessoas neuróticas pelas notas, pessoas neuróticas pelo sucesso, pessoas ambiciosas em crescer. Sabe por quê? Que tem tantas pessoas que querem crescer na vida, ser alguém? Porque quando era pequenininho, não foi amado pelos pais, pelos seus. Tem um buraco, um vazio nesse coração. O filho estava ali brincando, fazendo trapalhada e queria a atenção do pai, ser visto pelo pai. E o pai estava preocupado demais com os trabalhos, com ganhar dinheiro, tirar nota máxima, passar por outra etapa, e não viu o filho. Aí aquele filho vai crescendo e quer ter alguma coisa para preencher, para ser visto pelos pais, para provar para alguém que ele é grande, que ele é importante. Vocês conseguem compreender, irmãos, a profundidade de como nós temos que viver a nossa fé com os nossos, a nossa família? Chegam para nós os filhos, as crianças,
E a gente que é pastor, lida com pessoas na área de humanas, assim, a gente identifica de longe a carência de uma criança. A gente identifica a léguas um olhar cabisbaixo, com autoestima baixa, com coração desprovido, desabastecido de amor. Porque o filho queria ser visto, ser abraçado pelo pai, ao invés de ganhar a alma do pai, o coração do pai, ganhou presente. Ganhou alguma coisa. Ganhou um presente, e junto com o presente está, parabéns. É tudo por troca, né? É tudo religião, é tudo religiosidade. Se você passar de ano, eu te dou uma bicicleta. Se você passar de ano, eu pago uma passagem para você lá para Disney. Sabe? Tudo na base da barganha. Isso está construindo o quê, meu amado? Pensa comigo. O que isso vem construindo em nossa sociedade, nas igrejas? Pessoas religiosas, pessoas que se autoafirmam pela sua capacidade, pela sua meritocracia. Não vou entrar muito a fundo nessa terminologia, mas tudo fazendo alguma coisa por merecer. Sabe quando que essa pessoa vai entender o amor de Deus? Difícil. Porque se o pai vive isso, se a mãe vive isso, se nós vivemos isso, como é que ele vai entender o evangelho que é de graça? É graça de Deus. É aceitação pura. É amor irrestrito. O evangelho é Deus olhando para o pecador na sarjeta, cheirando mal as suas narinas, e ele vindo ao nosso encontro, nos abraçando, oferecendo banho, roupa nova, morar no palácio, tudo que é meu é teu, filho. Você percebeu que muitas vezes nós, como pais, nós vivemos a antítese do evangelho dentro de casa? Nós vivemos o contrário, o antagônico. Nós vivemos a essência do anticristo, muitas vezes dentro de casa. Esbanjamos conhecimento, mas na prática ficamos a quilômetros de distância de Jesus. E todas as vezes que Deus me tratou a minha paternidade, a primeira coisa é chegar para o meu filho e falei: filho, perdoa o pai. Me perdoa, filho. Eu estou aprendendo a ser pai agora. Eu nunca fui pai. Falo para ele, brinco com ele. Você é meu primeiro filho e talvez o único. Mas graças a Deus que Jesus está na nossa vida, Jesus vai iluminando a nossa mente, Jesus vai aparando as arestas, trazendo marreta, trator, dinamite, se for preciso, vai implodindo estruturas dentro de nós e vai nos justificando, vai trabalhando a nossa vida. Mas no segundo momento, queridos, olhamos agora para a recompensa desse casal. Eles eram idosos, avançados em dias, não tinham filhos. Um anjo aparece para eles, um anjo chamado Gabriel, faz a profecia de que eles teriam pai de um garoto, chamado João, e diz alguma coisa, ó, vamos ler aqui, juntos? Versículo 14, o 13 e o 14. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá alegria, prazer e alegria. O anjo falou assim: Zacarias, você já é idoso, mas o Senhor ouviu a tua oração, Ele concedeu um filho. Em ti, pai, vai ter uma alegria e um grande prazer. Agora cá entre nós, como é que você ficaria, papai e mamãe, meu irmão, minha irmã, se você visse o fim do seu filho, os últimos dias do seu filho? Se você pudesse presenciar o último dia do seu filho aqui na Terra. Por volta dos 32 anos de idade, 32 anos de idade, preso numa cadeia, sendo decapitado, todo o empreendimento dele foi por água abaixo, porque quando apareceu aquele que merece todas as coisas, todos os seus alunos passaram para Jesus, para o Senhor. Pregou, ganhou discípulos, e quando viu o noivo, ficou feliz. Convém que ele cresça e eu diminua. Eis aí aquele que eu falei para vocês, segui-o,
empurrou todos os seus discípulos aos pés de Jesus. Classe vazia, voltou à estaca zero, sem prestígio, preso como um malfeitor, sem ter feito nada, e a sua cabeça foi trazida numa bandeja para uma mulher ímpia, por causa de uma mulher, Herodias, o rei Herodes, os irmãos conhecem a história. Esse foi João Batista, o fim do filho de Zacarias e da sua esposa Isabel. Você se alegraria de ver o seu filho nessa situação? Haveria alegria, papai e mamãe, se você visse o seu filho morrendo por causa da missão que Deus o chamou para cumprir? Creio que a Bíblia não fala se Zacarias e Isabel viu o fim de João Batista. Mas se eles chegassem a presenciar, uma dor terrível acometeria o coração desses pais. Idosos. Com certeza não viu. Eram de idade quando ele nasceu. Mas em ti haverá alegria, o anjo disse. Irmãos, qual é que deve ser a nossa alegria como pais? A nossa alegria como pais, amados, diante do Senhor, é de ter filhos que vivam para a glória de Deus, que cumpram a missão e o chamado cristão nas suas vidas, que não se importem com as suas conquistas diante da missão que Deus conferiu a cada um deles. Isso é ser grande diante de Deus. Tinha uma promessa de que eles seriam felizes, esse casal de idosos. De que eles ganhariam um presente, um filho na velhice, o filho da promessa, do milagre. Mas também existe a promessa sobre a vida de João Batista, que ele seria grande diante de Deus. Os pais viveram isso. Os pais eram pessoas justas, tratadas por Deus, pessoas simples. Quer ver como o Evangelho se cumpriu na prática diante desse casal? Quando uma mulher não podia ser mãe, era estéril, era tido como amaldiçoada, ganhava o ódio no coração do seu marido, era criticado pela família, apontado de dedo pela sociedade. Pessoas usavam brincadeiras pejorativas para ferir mais ela. Era assim que acontecia. E o texto fala que, mesmo idoso, no seu turno, Zacarias ia para o templo oferecer sacrifícios, incenso ao Senhor. A alegria de servir a Deus, embora durante toda a sua vida de juventude, no vigor das suas vidas, dos seus corpos ali, eles não foram agraciados com o filho. Os irmãos conseguem compreender a preciosidade de como essa família, esse casal vivia diante do Senhor? Ao ponto de João Batista, lá na frente, poder anular a sua própria vida, o seu próprio ego, esvaziando-se dia após dia, para que o Cristo, o Messias, o Senhor, que ele foi incumbido de preparar o caminho para Jesus chegar. Isso foi cumprido na vida do filho João Batista. Então, queridos, existe uma maneira de nós vivermos o Evangelho, e é na simplicidade, é no amor, é no serviço, mas principalmente lutando e batalhando para aquilo que é mais importante nas nossas vidas, que não são as notas. O cientista vai morrer, meu irmão. O médico morre, o pastor morre, todo mundo morre. O meu diploma, depois que eu morrer, sabe o que vai virar? Não vai servir para ninguém. As minhas conquistas ficarão aqui. Tudo aquilo que você construir de materialidade, de palpável, ficará aqui. E não sou eu, né, professor Carlos? Não sou eu que estou inventando, é o Jesus que disse, olha, não acumulem tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a traça come, a ferrugem corrói. Acumulem tesouros nos céus. Lá o ladrão não rouba, a traça não come, a ferrugem não destrói. E tem mais, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Ele não está dizendo para a gente não fazer projetos de vida, mas não, nossos projetos de vida têm que ficar muito, mas muito aquém
em relação ao nosso chamado, ao nosso tesouro espiritual. Então, queridos, nossas famílias precisam de voltar às raízes do Evangelho. Nós precisamos preparar o nosso coração para entender a essência do Evangelho. E nós precisamos viver na prática, começar na nossa casa, na nossa família, com exemplos, com ações que faz com que as pessoas olhem para as nossas obras e vão glorificar a Deus. Que as pessoas olhem para nós, o nosso amor que nós vivemos dentro de casa, e nós vamos ter a chance de apontar, brilhar a nossa luz diante dos homens. Quando Isabel ganhou a criança, preste bem atenção, vieram as famílias, vieram os amigos celebrar com ela. Isso mostra como que esse casal vivia. Pessoas perto nas horas da celebração. Um casal que tinha harmonia no lar. Como Zacarias ficou mudo diante do anjo por não acreditar, quando a criança nasceu, quem estava por perto de Isabel perguntou assim, qual vai ser o nome dele? Aí Isabel disse o seguinte, ele vai se chamar João. Mas João não tem ninguém na sua família, na sua dinastia, nos seus ascendentes que chama João. E Isabel falou, não, vai ser João. Porque o anjo tinha revelado para Zacarias, o pai, que o nome dele seria João. E ele, sem falar, escreveu, comunicou-se com a esposa. E quando chegou o nascimento, o presente chegou, houve uma harmonia entre os dois. E a mulher defendeu a visão e a ordem do anjo, sem atrito, submissa àquilo que Deus tinha revelado ao coração do marido. E juntos obedeceram o que o anjo comunicou àquela família. Amados, famílias sadias formam igrejas saudáveis, igrejas livres, leves. Famílias curadas, famílias que são justas, estão no processo de santificação, geram uma sociedade cada vez melhor. Mas muitas vezes nós nos deparamos com famílias que produzem psicóticos, neuróticos, robôs para a sociedade e para as igrejas. Graças ao Senhor, que eu e você, todos nós aqui nessa noite, estamos ouvindo a voz do Senhor e temos a oportunidade de voltarmos nosso coração para o Evangelho e vivermos na intimidade do nosso seio familiar a verdade da salvação que Cristo nos trouxe. Amém, meu amado? Mensagem que salva.